Pessoal, continuando, eu vou voltar aqui para o slide, as pessoas vão estar entrando, eu já estou adicionando. Todos entraram. Bom, então, diagnóstico e intervenção, tá? São duas funções importantíssimas para o psicólogo, para a psicóloga da educação, tá? Algumas características, né, que a gente tem observado dessa relação entre o processo de aprendizagem e a área da psicologia da educação. Alguém disse, eu acho que foi a Ju, quando era, na verdade, os elementos psicológicos da aprendizagem, ela citou, foi você, né, Ju, a questão da personalidade. Nós fazemos a investigação da personalidade? Claro que sim. Né? A gente faz a investigação da personalidade, porque isso vai refletir no comportamento, sem sombra de dúvida, tá? Então, um dos aspectos que a gente se pauta, né, e tenta observar de acordo com aquela realidade, com aquele grupo que a gente está vendo, por exemplo, de alunos, é tentar ver um pouquinho a personalidade e a dinâmica das relações. Como que se estabelece a relação? É de uma forma insegura? É de uma forma agressiva? É de uma forma ansiosa? Então, a gente vai fazendo algumas observações, tá? A gente tem alguns testes, tem alguns questionários que dá para aplicar, testes geralmente para a gente ver personalidade. Não para definir a personalidade, mas ver da dinâmica de relação, porque não é uma análise clínica, né? É uma intervenção institucional dentro da escola. Então, a gente procura fazer alguns testes projetivos. E esses testes projetivos, eu consigo perceber que ali, aquela criança, por exemplo, ela tem uma série de dificuldades, ela não vai resolver sozinha, a família não vai dar esse suporte, seria importante passar com um profissional. Né? Então, tem como a gente fazer essa observação. E tem outras que a gente percebe que ela consegue, se tiver uma acolhida dentro do próprio contexto escolar e familiar, essa criança ela consegue ir galgando muito bem, obrigada. Então, fica só numa certa observação, caso necessite, mas ela não precisa ir necessariamente toda criança que está apresentando um certo diferencial de comportamento, não, nem todas precisam passar pelo psicólogo, não é isso, né? Não é psicologizar todo mundo, mas saber filtrar aqueles que realmente precisam, que muitas vezes não são vistos, e aqueles que a gente acha que precisa e que não precisam, né? Muitas vezes aquele que está muito quietinho, muito apático, que não está dando trabalho, é o que muitas vezes precisaria ter uma acolhida por um profissional da área da psicologia, ok? Que soubesse trabalhar com crianças, por exemplo, tá? Então, a gente consegue observar um pouco isso. E, além disso, a dinamicidade das relações, o que é isso? Eu consigo perceber ali onde tem aquele que manda naquele grupo de alunos, é o meio xerifinho. Eu consigo observar aquele que é o bode expiatório, que é aquele que, assim, todo mundo apronta e todo mundo joga a culpa nele ou nela. Então, são algumas dinamicidades que a gente chama de grupo. Então, sempre tem aquele que
é o bode expiatório, tem sempre aquele que é sabotador, que vira e mexe, está todo mundo empolgado com tal coisa, a criança vem e joga um balde de água gelada, e não literalmente, mas ela tipo desfaz a brincadeira, ela desqualifica, então ela é sempre muito negativista, né? Então, se vocês observarem, quando quem não observou, quando tiver essa possibilidade de experiência, vocês vão mais ou menos vendo isso. E dentro dos grupos que a gente se relaciona, né, o Bion falava muito isso, que tem essa organização, aquele que é líder, aquele que é o bode expiatório, aquele que é o sabotador, né, aquele que é o vitimizador, e os outros que vão tentando mediar algumas relações ali dentro desse grupo para fazer com que as suas finalidades sejam alcançadas, né? Então é bem interessante. Tranquilo isso, pessoal? Com relação a investigar a personalidade, né? Que é uma contribuição muito da psicanálise. Tem uma colaboração também muito grande do Rogers, né? Rogers é super interessante, que vocês tiveram live sobre o Paulo Freire. O Paulo Freire teve uma influência do Rogers. Por quê? Porque o Rogers, dentro da área clínica, ele sempre acreditou nessa relação de empatia, nessa relação de respeito, né? Essa relação onde eu tento realmente auxiliar essa outra pessoa e fazer com que ela possa se tornar um sujeito melhor. Então, Paulo Freire teve também uma influência do Rogers, que é muito interessante, né? Então, aqui a gente tem, assim, a questão da personalidade, da percepção, que são contribuições da linha humanista, que é do Roger, e da linha psicanalista, que é do Freud. E depois a gente tem a colaboração da linha behaviorista no estudo dos comportamentos e no estudo, na verdade, muito mais da linha cognitivista, o estudo sobre as diversas formas de inteligência. Tá? Então, as neurociências estariam entrando aí nesse auxílio aos novos estudos das inteligências, dos processos de cognição, tá? E os neobehavioristas no auxílio desses novos comportamentos em período pós-moderno. Tranquilo, pessoal? Sim, Pro. Então, pegando também como referencial para a gente entender quais as bases dessa psicologia da educação, né? Quais os princípios e como que a gente consegue instrumentalizar, aplicar na prática esses referenciais e pressupostos teóricos, a gente tem também as contribuições do Piaget. Piaget ele é da teoria construtivista, mas ele nomeava a sua teoria de epistemologia genética. Anotem, por favor. Tá? Epistemologia significa o estudo do conhecimento. O estudo do conhecimento do ser humano. Genética por quê? Porque ele vai dizer que vai intervir em todas as instâncias do ser humano. Não é somente na parte cognitiva. É na parte cognitiva, é na parte psicológica, é na parte também biológica, fisiológica. Não tem como negar que nós somos um corpo, né? Que há também uma evolução desse corpo. Como eu disse, nós nos tornamos depois bípedes. Antes nós éramos igual aos animais. Isso nos permitiu uma série de facilidades. Ao mesmo tempo em que eu ando e locomovo,
Eu consigo estar numa certa altura, ter uma visão do que está no meu entorno, me aproximar e pegar com muito mais propriedade com as minhas mãos, enquanto eu vou me locomovendo, aos objetos, aquilo que eu preciso. Então, olha como isso trouxe dinamicidade para o ser humano. Mas houve sim uma modificação física, inclusive psicomotora. Hoje a gente não conseguiria. Ninguém sai andando, né? A não ser fazer um pouco de exercício físico, tentar fazer aqueles agachamentos assim. Nós não conseguimos. Imagina. A gente vai caminhando, 2 pezinhos, não vamos com as mãos e os pés, né? Então, isso trouxe uma modificação, que é interessante. Por isso que ele vai falar dessa teoria, né, nesse estudo desses conhecimentos sobre o ser humano em todas as suas esferas. É bonito isso, né? Então ele dá o nome da teoria dele de epistemologia genética. Tudo bem? Ok. E junto com isso, né, vocês têm outras colaborações, né, de outros teóricos que vão, como por exemplo o Ausubel, que vão tentar entender o processo de aprendizagem significativa como esse tratamento de informações, tá? Como se o nosso cérebro, né, o funcionamento dele fosse igual um computador, né? Que a gente consegue ir armazenando uma série de pastas, uma série de conteúdos que a gente não usa a todo momento. Mas quando a gente precisa e digita aquela informação ou vai naquele arquivo, está lá e abre, e aquilo abre, está na nossa frente. E mais ou menos o nosso cérebro seria isso. Aqueles momentos que você fica, nossa, eu já estudei isso, nossa, eu já vi isso, eu lembro do nome disso, peraí que já vai vir. E a gente fica buscando, né? E daqui a pouco, lembrei, é tal nome. Eu já vi isso agora, eu preciso dar uma recapitulada, mas eu já lembro isso aqui. Nossa, que bacana, fazia tempo que eu não via isso. Tal. Enfim, eles vão falar que fazer essa certa analogia é importante para que a gente sempre esteja reativando o nosso potencial cognitivo, que a gente sempre procure tratar as informações que a gente vai aprendendo, né? Cuidar delas, tá? Potencializá-las e aplicá-las no nosso dia a dia. E por fim, né, falando ainda dos referenciais importantes que a gente utiliza para aplicar as nossas contribuições na área da educação, a linha socioconstrutivista, que é a linha desenvolvida pelo Vygotsky. Tá? Vygotsky falando como nunca, não do professor como educador, mas do professor, da professora como mediador. Aquele que vai mediar o conhecimento, vai fazer com que esse conhecimento passe como uma ponte, né? Permita que o aluno faça esse link, ele faça essa ponte, sem não pescar o peixe, né? Que o aluno, mas mostrar os instrumentos e estar ali junto para que o aluno possa ter essa experiência de pescando, né? E ir amplificando os seus conhecimentos, tá? Só um minutinho. Outra contribuição, Kurt Lewin. Ele vai trazer a teoria de campo. O que é a teoria de campo?
é a teoria que vai estar trabalhando também essas dinamicidades entre disciplinas, então, por exemplo, qual a contribuição naquele contexto escolar das influências culturais, quais as contribuições, por exemplo, em saber que ali naquela localidade tem um sistema de educação, que ali naquela localidade, sempre de final de semana, tem um evento na praça. O que isso traz de colaboração? Então, o que ele vai falar, o Kurt Lewin? Todos esses campos, o campo social, o campo cultural, o campo das relações humanas, eles são influentes, eles influenciam as pessoas. E dentro da escola, a escola sendo essa miniatura da sociedade, esses campos também se estabelecem, né? A questão social, a questão cultural, a questão dessas relações humanas, elas se estabelecem dentro do contexto escolar, se estabelecem entre professores e alunos, professores e gestão, né? Gestão e corpo administrativo junto com o pessoal dos serviços gerais e por aí vai, né? Então, e essas relações vão a todo momento uma influenciando, né, a outra. Então ele fala que é importante entender como isso acontece, como uma se afeta, como a outra se afeta, tá? Então é a teoria de campo do Kurt Lewin, que vai procurar entender essas interações sociais. E aí, como a gente fala do contexto escolar, né? Então a gente vai para falar dessa relação professores e alunos e as demais, tá? Todas essas influências. E aí a gente tem um grande autor que eu gosto bastante, bem contemporâneo, entre aspas. Essa teoria dele é da final da década de 80, início da década de 90, que é do David Gardner, sobre as inteligências múltiplas. Então, quando ele traz a teoria das inteligências múltiplas, ele faz uma revolução dentro do processo de aprendizagem, porque antes a gente tinha dava uma grande importância para a questão da inteligência linguística e lógico-matemática, né? Então, quando ele vem e fala assim, não, elas são super importantes, mas não somente essas. Um atleta, por exemplo, ele não vai ter um raciocínio lógico-matemático quando ele está jogando, mas ele tem que entender o corpo dele na relação em movimento com o espaço-tempo. E isso envolve habilidades muito específicas. Então, aquele atleta, ele tem uma outra inteligência múltipla, que não é a linguística, que não, quer dizer, ele tem essas inteligências, mas ele não usa tanto na profissão dele, né? Ele tem a linguística, a lógico-matemático, mas ele utiliza e muito a inteligência sinestésica. O que é isso? É o corpo em movimento no espaço-tempo. Então, ele consegue ter uma apropriação muito maior, igual uma bailarina. Ela vai utilizar aquele espaço, de olhos fechados, ela consegue percorrer todo o espaço, sendo que outra pessoa, mesmo com os olhos abertos, não conseguiria executar aqueles movimentos com aquela precisão naquele espaço. E ele vai dizer, isso também é uma inteligência. E muito aprimorada, que muitos não têm. Então, quando ele abre a gama das inteligências, olha o plural aí, múltiplas, ele faz com que a gente quebre aquela rotulação de quem tem QI superior, QI inferior, que é uma área da psicologia. Alfred Binet, quem cria a questão do QI, e a gente tem testes muito importantes, e aí são testes densos, de difícil aplicação, são profissionais especializados, não é todo mundo que pode aplicar, que é o que a gente chama VISC para criança e VASP.
e VASP para adultos, tá? E a gente já está na 4ª edição. Por quê? Ele vai sofrendo ao longo do tempo algumas adaptações. Então, são testes densos, inclusive tem uso de cubos, não fica restrito algumas questões lógico-matemáticas ou linguísticas, né? Ele é muito mais amplo, tanto que são várias sessões para aplicação dele, leva-se um tempo um pouco maior para ver todos os critérios e emitir o relatório, tá, do teste. E aí dar uma estimativa do QI aproximado daquela pessoa, tá? Então, quando o Gardner fala das inteligências múltiplas, ele vai fazer com que um grupo excluído possa ter maior chance de ser visto como alguém também com capacidades e potenciais. Estou falando dos grupos que têm um déficit intelectivo. Que muitas vezes eu não sei fazer aquele trabalho artesanal, mas aquele outro faz um trabalho muito bacana, não é de qualquer jeito não. Se faz de qualquer jeito não ficou legal, mas tem muitos deles que fazem um trabalho muito bacana, artesanal, com uma precisão, com uma destreza interessantes e que envolve inteligências múltiplas. Mesmo eles não tendo a inteligência linguística, da oratória, da articulação, de raciocínios, de inferências e nem lógico-matemático. Mas eles têm outras inteligências e são extremamente, se a gente falar de quem tem síndrome de Down, eles são extremamente afetivos e de uma forma muito autêntica, e isso é muito lindo, né? Muito lindo. Então, o Gardner ele amplificou e por isso na parte da aprendizagem é tão rico a gente citá-lo e estudar, né, as contribuições dele dentro desse âmbito das inteligências múltiplas. E com isso poder resgatar tantas subjetividades e tantas autoestimas, né, que estão baixas. Tá? Então, interessante, certo? Dúvidas por enquanto, pessoal? Por enquanto não. Por enquanto não, Pro. Não? Ok. Essas são pinceladas, né, de contribuições teóricas para aplicação prática do psicólogo, da psicóloga na área da educação, tá bom? Aqui eu já passei. Bom, dentro destas contribuições, uma parte bastante vista, né? E aí a gente já vai encaminhando-se para as contribuições da psicologia do desenvolvimento, algumas colaborações da psicologia do desenvolvimento, que vai ter uma parceria com a psicologia evolutiva, tá? E aqui vocês vão ver uma subdivisão que a gente utiliza bastante na área da psicologia do desenvolvimento, que vai falar sobre o período das infâncias até a maturidade. A gente tem 7 etapas aí, tem outros autores, tem outras subdivisões. Se vocês pegarem, Freud tem uma, se vocês pegarem Erik Erikson, tem outra subdivisão. Mas nessa parte da psicologia do desenvolvimento, né, evolutiva, a gente tem essas 7 etapas aqui, ou fases, né, do ciclo de vida. Então, temos a primeira, infância, e aí ela vai mais ou menos até os 2 anos, tá? Depois, a segunda infância, com o aparecimento dessa linguagem, então aproximadamente dos 2 anos até os 5 anos, 6 anos mais ou menos. E depois
a terceira infância, né? Que é o período da alfabetização, período da escolarização, né? Quando a criança vai para a escola, para os anos iniciais, né? E aí alguns autores definem assim, fazem dentro da terceira infância, essa fase da meninice, alguns chamam meninice, tá? Essa primeira fase, meninice, até mais ou menos os 10 para 11 anos, e aí a parte da pré-adolescência, né? A pré-adolescência, mais ou menos dos 11, 12. E depois é que eles abrem essa quarta etapa falando do adolescente, tá? O adolescente aí dos 12 até mais ou menos essa estimativa dos 17 anos. Embora eu vou falar uma informação para vocês. Tem novos, de acordo com as mudanças, né? Vocês já ouviram falar do adultcente? Já. Eu não, Pro. Que assim, Aquele que não quer sair da adolescência. isso mesmo, Neuraci, perfeito, isso mesmo. A gente está vivendo um outro contexto, uma outra realidade, que é assim, muitas pessoas avançando essa vivência adolescente até após os 17 anos. Então, a gente tem muito esse crescimento desse adultescente. Então, e não é na praticidade das relações, é ser sempre aquela figura que não tem responsabilidade, que realmente não consegue crescer, não consegue se desenvolver, ter um objetivo, ter algumas metas em sua vida, fica sempre procrastinando, nunca realmente, efetivamente se responsabiliza. E tem um pavor, um enorme medo de crescer. Né? Então, alguns autores estão dizendo que está chegando até mais ou menos a fase dos, vocês vão assustar, dos 28 anos. Tá? Então, eles têm apontado, muitos autores têm apontado que está se avançando até essa fase dos 28 anos. Ô, Paula, é aquele textinho que a gente estava no livro, que fala sobre o Peter Pan, né? Está relacionado a isso? Oi? É que falhou um pouquinho. Aquele texto que está no livro que você passou para a gente, que fala sobre o Peter Pan, tem relação com isso? Tem. Enorme relação com isso. Porque o Peter Pan, ele acha que ele fica protegido ficando nessa terra do nunca. E aí ele não se permite nunca crescer e passa sempre a ter um pavor de sair dali. Porque ele acredita que controlará tudo e assim ele está seguro e protegido. Então, ele tem um enorme medo de crescer, um enorme medo de se responsabilizar, um enorme medo de se apropriar das rédeas de sua própria vida. E tem sido, ao mesmo tempo, isso é muito delicado, só vou abrir um parênteses. Ao mesmo tempo que eu falei ontem, né, cuidado para não adultizar as crianças. Então, em muitos momentos, eu já vi adultos tratando as crianças num movimento quase que de adultização, e ela não tem essa maturidade, está corretíssima, ela não está na maturidade para isso. Eu já vi o oposto, né? De pessoas adultas sendo, é muito contraditório, pessoas adultas sendo mimadas e tratadas de uma forma tão pueril, tão infantil. É péssimo tanto de um jeito quanto do outro.
porque esse adolescente adulto, ele tem um medo muito grande, então ele tem uma covardia muito grande em se responsabilizar, em tentar tomar as rédeas da sua vida, e ele fica cada vez mais criando relações de dependência, né? Então, que a nossa sociedade possa rever algumas coisas, porque não é justo a gente falar com a criança como se ela tivesse a maturidade, ou mesmo o adolescente, pré-adolescente, eles são adolescentes, eles são pré-adolescentes, eles têm o quê? 15 anos de existência. Claro, eles têm uma visão cognitiva, mas não tem emocional para se deparar com algumas situações, eles vão se espatifar ali. Agora, o adulto ficando protegido nessa redoma é também muito, muito complicado. Então, serve como um alento, tá? A psicologia do desenvolvimento, a psicanálise tem estudado muito esses aspectos do nosso contemporâneo e tem crescido muito. Então, não é para falar, tem culpa nisso ou naquilo, não é isso, mas a gente entender que isso tem adoecido crianças, adolescentes, por conta dessa adultização, e eles não estão preparados, eles não têm estrutura ainda para isso, e o oposto, de ficar infantilizando aquele que é adulto jovem, né? Então, é sofrer dos dois lados. A gente precisa repensar o que está acontecendo, né, nessa nossa sociedade. Mas, em termos, voltando aos critérios, vamos lá. O início da idade adulta, né? Seria, não que aos 18, assim, a gente até estende um pouco próximo a 21, mas não muito mais que isso, mas essa fase do adulto jovem, então dos 18 até os 30. A gente pode repensar essa cronologia aqui, viu, gente? Eu tô achando que vai se mudar. Esse adulto jovem, assim, ele pode chegar até os seus 50 e poucos, né? Que tal? Tô brincando. Então, assim, o adulto jovem até essa faixa dos 30 anos, depois a idade madura, dos 31 até os 54, e depois a maturidade final dos 54 em diante, a gente não abordando a questão assim. Tem o processo de envelhecimento em todas as fases. Do bebê para a criança de 2 anos já houve um envelhecimento, tá? É um processo maturacional, é claro, né? Nesse sentido. Então, a gente não trabalha assim, trabalha a ideia do envelhecer, que é super importante e tem que quebrar os preconceitos em cima disso, mas a gente fala então nessa maturidade, né? Maturidade, então a época da maturidade, a melhor idade, são alguns termos que estão sendo melhor utilizados do que velhice, né? Embora está implicado que é um processo de envelhecimento e a pessoa está se encaminhando, sim, para a sua finitude, né? Não fugimos a isso. E que seja de uma forma saudável e amadurecida, né? Reconhecendo toda uma trajetória de vida. Eu acho isso super importante, né? Para não ser aquela coisa assim, somos imortais. Não somos. Os nossos feitos poderão, mas somos seres terrenos, nós temos uma finitude. Então, que possa isso ser respeitado, né? Parar de ser essa sociedade que é tão preconceituosa, gerentacionalmente nas suas gerações, né? Então, por exemplo, um preconceito com quem tem acima de 55 anos, né? Isso é muito ruim. Há muita vida, sim. É uma fase de maturidade final, sim, mas tem muitas coisas a serem presentificadas e vivenciadas. A gente precisa parar com essa ideia de inutilidade, que anteriormente eram colocados. Tal pessoa aposentou, tal pessoa já está inútil, né? Era mais ou menos, as pessoas não falavam, mas elas tinham esse olhar, que a gente possa
já está tendo mudanças, graças a Deus, mas que a gente possa melhorar ainda mais isso. E essa é a 7ª e última fase, tá bom, pessoal? E eu encerro aqui, então, essa apresentação inicial da psicologia da educação para vocês. Vou dar um tempinho de 10 minutos, pode ser? Para a gente tomar uma água e a gente volta para começar a tirar algumas dúvidas, eu falar do projeto não, do trabalho de vocês. Pode ser? Pode sim, Pode Pro. ser. Pode. Que fica mais tranquilo. Nath, a Ju me avisou, querida, tá? Sem problemas nenhum.